Pedro, ter um padrinho político, um cabo eleitoral, é bom. Ainda mais quando ele já passou pelo Palácio do Planalto ou está à frente do Palácio do Planalto. O problema é quando o desgaste desse padrinho político pode ser repassado para o candidato. A gente viu agora essa operação contra Jair Bolsonaro, passando aí um desgaste político para Ricardo Nunes. E essa declaração de Luiz Inácio Lula da Silva em relação a Israel e Hamas pode ser motivo de desconforto para Guilherme Boulos? Olha, eu conversei com integrantes hoje da pré-campanha do Ricardo Nunes que estão querendo dar o troco, porque todo o tempo a pré-campanha do Guilherme Boulos bate na tecla do Bolsonunes, querendo colar o ex-presidente Jair Bolsonaro no prefeito da capital, querendo, na verdade, colar o antibolsonarismo no prefeito, a rejeição ao ex-presidente da República. E nessa estratégia do prefeito se apresentar como um candidato radical de centro e moderado, eles dizem que não é o Nunes que apoia o Bolsonaro, mas é o Bolsonaro que apoia o Nunes. Quem me disse isso hoje foi o Edson Aparecido, secretário de governo da capital. Disse isso também para o jornal Folha de São Paulo. Tucano, né? Dito isso, né, com essa fala do presidente Lula, ela serviu e chegou de bandeja para a pré-campanha do Ricardo Nunes. A ordem é que o prefeito saia da linha de frente, não faça os ataques mais diretos. O prefeito, claro, assim que o presidente Lula fez a declaração, divulgou uma mensagem nas redes sociais, defendendo o povo judeu, criticando a fala do Lula, mas sem citar o seu adversário diretamente. Deixou esse ataque para o segundo escalão. Por exemplo, o vereador João Jorge, que gravou um vídeo muito contundente e publicou nas redes sociais, ligando Guilherme Boulos ao Hamas. Então, da mesma maneira que eles estão tentando ligar o Bolsonaro e as suas falas eventualmente atrapalhadas ao Ricardo Nunes, houve aí esse troco. Eu conversei com a pré-campanha do Guilherme Boulos, que hoje deu mais cedo uma entrevista à Band News e foi questionado sobre isso. Ele disse a seguinte frase: não sou candidato a prefeito de Tel Aviv e não sou comentarista das frases do Lula, ou seja, minimizou a frase do presidente da República, tentou se esquivar dela. E na pré-campanha do Guilherme Boulos, eles lembram que o candidato do PSOL já criticou o Hamas, que ele considera um grupo terrorista, mas também defende o Estado palestino. E nunca, em hipótese alguma, segundo a pré-campanha do Guilherme Boulos, ele defendeu o grupo terrorista Hamas, e isso é considerado fake news. Guilherme Boulos disse, inclusive, que não é candidato a prefeito de Tel Aviv. Agora, é uma grande questão que acaba sendo um sintoma, né, Pedro, de polarização nacional. Não são temas da cidade, não interessam, entendeu? Não tem relação nenhuma com a cidade de São Paulo. Mas como a gente tem uma disputa polarizada nacionalmente, isso acaba afetando todo o processo. Não, eu estava tentando checar aqui se o Boulos tinha falado alguma coisa. Não falou, silenciou. E a gente tem que lembrar que teve uma reação na campanha do Guilherme Boulos. Você se lembra? A gente deu a informação no dia, no outro já saiu da campanha o ex-secretário de Saúde, que é judeu, sim. Cobrou um posicionamento do Boulos na época, quando a guerra eclodiu, não teve esse posicionamento, se chateou com alguma fala do Boulos em relação à guerra, né, defendendo ali os palestinos, e saiu da campanha. Mas sim, a gente está vendo a guerra faltando também as eleições municipais, né? Tudo está sendo usado agora como munição. Como munição. Obrigada, meninos. Daqui a pouco... O Theo, peraí, vamos falar um pouquinho também. Eu queria te ouvir, Theo Cury, sobre esse assunto e como que isso pode ser explorado politicamente. A gente já está vendo o maior barulho aqui em Brasília. Né? Tem gente falando o impeachment do presidente. Então, assim, tá dando muito pano para manga, né? O governo escolheu a não reação ou a reação proporcional, que foi a informação que você trouxe, né? Trazer de volta ao Brasil para consultas o embaixador brasileiro em Israel. Mas quando eu falo em não reação, é em não atender ao que Israel pede, né? Que é a estratégia também da diplomacia brasileira. Mas, enquanto isso, tem que arcar com o ônus político. Vai vir muita... Né? Vai vir muita crítica ainda, a gente pode ver muita cobrança, Valéria, desculpa, a gente cansada, esquece palavras, muita cobrança e principalmente agora no retorno do Congresso, a gente deve ver esse assunto pautando, sim, as discussões políticas, o Theo Cury.
Total, e assim, nas eleições municipais, se a polarização nacional já servia como munição na artilharia entre um candidato e outro, a polarização internacional serve muito mais, ainda mais quando é puxada por um dos cabos eleitorais, um dos padrinhos políticos, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto que Guilherme Boulos tira um pouco o time de campo e Ricardo Nunes vai para cima diante do que o padrinho político do adversário fez nesse final de semana e as reações, as repercussões que esse episódio teve, que o discurso do presidente Lula teve, como a gente vem mostrando ao longo das últimas horas. E no cenário nacional, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, há, obviamente, uma consequência política que é natural em casos como esse, de deputados ou senadores, mas agora no caso deputados, acionarem seus colegas aliados para assinar listas, como por exemplo com pedidos de impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva, algo que obviamente não vai para frente, ainda mais um momento em que o presidente da Câmara dos Deputados, que é o responsável por colocar o processo de impeachment contra um presidente da República, está numa fase de voltando à lua de mel com o presidente da República depois das coisas que aconteceram entre o final do ano passado e o começo desse ano. Arthur Lira se reuniu com o presidente Lula antes do feriado de carnaval, feriado prolongado, e agora foi erguida uma bandeira branca, foi hasteada uma bandeira branca depois das crises, da tensão vivida entre o Executivo e o Legislativo e da acusação pelo presidente da Câmara de falta de comprometimento do governo federal com relação às promessas e os acordos que eram firmados entre a articulação política do governo e os líderes partidários na Câmara dos Deputados. Então, nesse momento, não há clima entre Arthur Lira e o governo do presidente Lula para que um eventual pedido de impeachment avance contra o presidente da República, mas essa é uma consequência natural no noticiário brasileiro, nos fatos políticos, a reação no Congresso Nacional. Seja como a gente vem mostrando, Pedro Venceslau e Gustavo Uribe vem mostrando de convocação de um ministro do governo, de alguma autoridade do governo federal, seja com um pedido de impeachment como esse que foi protocolado hoje.